Vamos para a palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, que possamos entender a palavra dele, sermos renovados, sermos libertos. Conhecereis a verdade vos libertará. Receba o teu milagre através da palavra de Deus. Lucas, capítulo 12, no versículo 22. As preocupações da vida. A gente vive num tempo que as pessoas vivem preocupadas, né? As preocupações da vida. A gente está vivendo num tempo que pessoas vivem preocupadas. Preocupado com o que comer, preocupado com o que vestir, preocupado com a saúde, preocupado com os filhos, preocupado com a situação financeira. A gente vive num tempo que as pessoas vivem preocupadas, não é verdade? Mesmo que nós tenhamos Deus, confiamos em Deus, mas a carne, ela tem essa prática de se preocupar. Então é por isso que o Espírito Santo de Deus, nós temos que pedir domínio próprio. Porque se nós não tivermos o domínio próprio, a gente vive preocupado. E a preocupação leva à depressão. A preocupação causa enfermidade em nós, sabia? A preocupação leva você à ansiedade. Por que muitas pessoas vivem ansiedade? Por causa da preocupação. Querem logo a cura, querem logo a resposta, querem tudo rapidamente. Mas há um trabalhar de Deus. Então, muitas das vezes, quando nós oramos e não recebemos a nossa resposta, é porque Deus está trabalhando. Deus está preparando para entregar a tua bênção, Deus está preparando o teu coração. Porque quando Deus quer entregar a tua vitória, não é para você se afastar do caminho do Senhor. É para você continuar no caminho do Senhor. E muitas pessoas, Deus abriu porta de trabalho, sabe o que fizeram? Saiu do caminho do Senhor, foi curtir. Foi gastar o dinheiro com quem não é pão. Não lembraram de cumprir os seus votos com Deus. Tá entendendo? Então Deus, ele nos prepara para entregar a bênção. Ele não chega tarde, ele não chega atrasado, não. Ele chega na hora certa. Não tenha pressa, não tenha ansiedade. Tudo no tempo de Deus e tudo feito com o tempo de Deus é perfeito. É perfeito. Nada feito em ansiedade, com pressa, é bom, gente. Quantas decisões você tomou com ansiedade, com pressa? Quantos sim você disse porque alguém te afobou para tomar uma decisão? Não, você tem logo que me responder. Não, você tem logo que fazer. Não, tem que ser logo como eu quero, tem que ser o que eu quero. Os seres humanos é assim. Os seres humanos tem que ser, parece que tudo que ele quer. E não é, tem que ser o que Deus quer. Tem que sabermos se é de Deus, se é da vontade de Deus. Então a gente vive pessoas preocupadas. Pessoas que estão na presença de Deus estão preocupadas. Mas as pessoas que estão no mundo são pessoas despreocupadas. Você já prestou atenção? Gastam dinheiro sem administração. Correm risco de vida. Dirigem sem prudência. As pessoas que estão no mundo, gente, são pessoas despreocupadas. Elas não estão nem aí se vão voltar para casa, se a esposa está preocupada, se a mãe está preocupada, se o pai está preocupado. As pessoas que vivem no mundo são pessoas despreocupadas. Tá entendendo? Ela não quer saber se o dinheiro vai faltar no final do mês, gasta todo com droga, gasta todo com álcool, gasta tudo com aquilo que não devia gastar. Tá entendendo? São pessoas despreocupadas, não estão nem aí para a vida. Não são pessoas irresponsáveis. É uma despreocupação que se torna irresponsabilidade. Aqui, você está preocupado com as tuas dívidas, com teus filhos, com teu marido, com a tua saúde, mas é uma preocupação com responsabilidade. Por quê? Porque você quer o bem do teu marido, você quer o bem do teu filho, você quer pagar tuas contas, não é verdade? Então nós temos que entender que muitas das vezes você diz para o teu filho, tu é muito despreocupado, mas na verdade ele é muito irresponsável. Anda com maus pessoas, anda com malfeitores, anda fora de hora, anda em lugares que não devia. Se não estão trabalhando, né? Porque tem pessoas que trabalham à noite, são motoristas, então são pessoas que estão ali por causa do seu trabalho, sua necessidade. Mas tem pessoas que estão indo para lugares que não deviam ir, estão andando com pessoas que não deviam andar. Isso é irresponsabilidade, isso é falta de prudência, são imprudentes.
sabe que a pessoa é má, sabe que a pessoa é errada, sabe que a pessoa está no vício, sabe que a pessoa não tem equilíbrio, sabe que a pessoa tem práticas loucas, erradas e está lá andando com ela, está lá andando com esse tipo de pessoa. Então a gente tem que entender as preocupações da vida. E disse aos seus discípulos: por que tanto vos digo, não esteja apreensivo pela vossa vida, não estejais preocupados pela vossa vida. Sabe por que ele disse isso para os discípulos? Porque os discípulos entregou a vida deles para Jesus. E quando você entrega a tua vida para Jesus, Jesus vai cuidar de você, meu querido. Jesus vai cuidar de você, minha querida. Eu posso estar aqui um pouco enferma, mas Jesus está cuidando de mim. Eu tenho um alimento, eu tenho medicação, não estou no sol, não estou na UTI, não estou no relento. Eu sei que Jesus está cuidando de mim. Então é isso que nós temos que entender. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele vem para cuidar de nós, Ele cuida de nós, Ele nos livra. Louvado seja o nome, Ele nos ajuda a passar pelas lutas, pela ansiedade, por tudo que tivermos que enfrentar. E Ele diz: não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis. Tem gente que está preocupado. Já tem gente que está preocupado e dizendo: o que a gente vai comer amanhã? Não é verdade? O que a gente vai comer? Já está pensando no que vai comer amanhã. Ainda nem terminou o dia hoje, mas está fazendo planos para aquilo que vai comer, que vai viver no amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. E se eu não amanhecer amanhã? E se Jesus me colher na madrugada? E aí, por que adiantou tanta preocupação? Tá entendendo, gente? A gente não tem que viver preocupados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo: sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Tem gente preocupada com roupa, tem gente preocupada com alimento, não é isso? Mas é a vida, Preste atenção. A nossa vida vale mais do que essa roupa aqui. A nossa vida vale mais do que a comida que comemos. Gente, Deus me ensinou algo essa semana. Eu fiquei maravilhada com Deus. Eu ganhei um potinho de feijão. Eu ganhei um potinho de feijão, né? De feijão pronto. Eu ganhei um feijão pronto. A vizinha me deu. E como eu estava assim, enferma, aí eu peguei aquele alimento, só ele, sem mistura. Sem mistura nenhuma, entendeu? Eu peguei ele e comi. Ela me deu para me colocar com o que eu tivesse, é claro, né? Mas como eu não tinha aprontado nada, eu tinha acordado depois da live, né? Da live da madrugada. Interessante. Aí eu peguei aquele caldo, aquele feijão, aquela vasilha, coloquei no prato e comi ele. E eu só fui dizer: Deus, obrigada, abençoa tua filha e que ele me sustente. Gente, eu comi tão gostoso, sabe? E na hora que eu estava comendo, o Senhor falou assim: tá vendo? Tem pessoas que, se ela pegar esse alimento, só o feijão, elas ficam tristes, deprimidas, porque acham que tem que ter uma mistura para colocar. Você sabia disso? Aí o Senhor foi trabalhando no meu coração, foi falando comigo: preste atenção que somente esse feijão vai te sustentar, entendeu? O Senhor me ensinou ali naquele momento. Ele disse: somente isso aqui vai te sustentar. É uma refeição. Só que tem pessoas, gente, que acham que não é uma refeição. Tem pessoas que acham que só temos feijão, não tem mistura, não tem isso, não tem aquilo. Pronto, você já ficou triste. Você já está murmurando, você já está reclamando. Está entendendo? Então nós temos que dar graça. Gente do céu, a gente tem que entender que o alimento, você não precisa de muitas coisas para se alimentar. Se você tem um prato só de feijão, ele já é um alimento, ele já vai sustentar a tua fome, o teu corpo. Então, tá entendendo? Tem gente triste, infelizes, porque não tem essa mistura. Porque não tem. Tudo isso é falta de entendimento. Tudo isso foi um falso ensinamento. Fomos ensinados a comer com fartura, a vaca gorda, a esbanjar comida. Não é verdade? Tem que ter a refeição da entrada, a refeição da saída. E parece que nós fomos ensinados a sempre comer muito. E aí, quando não tem muito, o que você faz? Fica triste.
Você acha que Deus não é contigo, você acha que você é pobre, você acha que você está na miséria, só porque tem aquele alimento. Na hora que eu estava comendo, eu disse, Senhor, eu vou só comer isso, não vou fazer mais nada para complementar. E na hora Deus foi falando comigo, minha filha, isso é uma refeição. Tu não precisa da mistura. Eles não precisam de tantas coisas para se alimentar. Mas foram ensinados a sempre ter o bom, o melhor, o muito, e nunca agradecer pelo pouco. E nunca estar contente pelo alimento que tem. São poucos. São poucos. Então esse tipo de pessoa vive preocupada. Sabe por quê? Porque tu tem só arroz na tua casa para te comer. Mas tu tem. Só que o teu entendimento que está faltando. Está faltando. O que os pássaros comem, gente? Semente. Os pássaros comem tão pouquinho e são sustentados. Os seres humanos não conseguem ser sustentados com pouco. Eles têm que ter mais alguma coisa. Eles têm que ter muito. Tá entendendo? São preocupações que a gente não devia ter. Senhor, eu tenho isso, obrigado. Eu tenho um prato de arroz, amém, que me sustente. Eu tenho um prato de feijão, amém, que me sustente. Eu tenho um prato de macarrão, amém, que me sustente. Mas só que os seres humanos, ele acha que está faltando alimento. Por quê? Porque ele não tem a mistura. Ele não tem. Mas aqueles que passam fome, quando eles têm somente um prato de feijão, eles agradecem e são sustentados. E o Senhor vai mais profundo. Aquelas pessoas que comem do lixo. Eles comem a sobra do lixo. Do lixo, né? Eles comem e são sustentados com aquele alimento. Com o que eles acham no lixo. Não é verdade? Eles são sustentados com um pão cheio de lama. Eles são sustentados para você ter entendimento o que o Senhor nos ensina. Às vezes nós colocamos preocupações na nossa vida sem necessidade. Tendo o que comer, tendo o que vestir, tendo onde morar. Tá entendendo, gente? Tá entendendo? Deus, ele está suprindo a tua necessidade, mas você está sempre preocupado. Então tudo está aqui, ó, no nosso entendimento. É você que traz essas preocupações para a tua vida. Confia no Senhor, confia. Você entregou a tua vida para o Senhor, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de nós. Ele disse aqui, vamos lá, mas mais é a vida do que o sustento. E o corpo mais do que as vestes. Gente, as vestes vão ficar, o corpo vai ficar, mas a nossa alma voltará para o Pai. As pessoas se preocupam sempre com o material, mas as pessoas não se preocupam com o quê? Com a sua vida, com a sua alma. Tá entendendo? É muita gente preocupada com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai calçar. É muita gente preocupada com coisas que não era para estar se preocupando. Tá entendendo? Vamos aqui continuar. Por quê? Porque a tua vida vale mais do que o alimento que comemos. A nossa vida vale mais do que a roupa que vestimos. A roupa que vestimos, que precisamos, não tem que ser motivo de preocupação. O alimento que precisamos não tem que ser motivo de preocupação. É isso que o Senhor está dizendo. Você tem um Deus para prover na tua vida. Você tem um Deus para suprir tua necessidade. Gente, quando eu vim para cá, para essa terra, eu tive que fazer uma conta alta para comprar as coisas aqui. A pessoa que ia me ajudar a pagar foi embora e me deixou sozinha com essas contas. E eu gosto de fazer uma programação do que eu gasto, né? Prudência, isso é prudência. Então, essa causa fez eu ficar um pouco fora do meu orçamento. Por quê? Porque eu achava que a pessoa ia me ajudar. Gente, eu estou com 3 anos aqui, mas o que está acontecendo? Todo o tempo o Senhor está provendo a minha necessidade, Ele está me ajudando. A pessoa não está me ajudando, tá entendendo? Mas Deus sempre usa alguém para me ajudar. Você está entendendo o que é confiar em Deus? Você está entendendo o que é confiar no Senhor? Ele vem com providência. Esse mês estava faltando pagar a minha internet. Quando pensou que não, Deus usou alguém, abençoou e eu paguei a minha internet. Tá entendendo, gente? Deus cuida de você. Mas quando você não entende que Deus cuida de você,
vai ficar sempre preocupado, vai viver em preocupação. E é isso que o Senhor está nos ensinando. Ele está nos ensinando a confiar nele. E muitas das vezes a gente fala de Deus, oramos a Deus, buscamos a Deus, mas não confiamos em Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes o que você está vivendo é para o Senhor fazendo você ter fé. É você ter fé. É você confiar nele, confia em mim. Você entregou o problema para mim, eu vou resolver. Tá entendendo? Eu entreguei o problema para Deus. Deus, o Senhor sabe que eu não quero ser uma devedora. Senhor, o Senhor sabe que eu quero honrar meus compromissos. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho gastado na medida que eu posso. Então, a situação, Senhor, não foi porque eu quis enganar alguém. Não é porque eu quero enganar. O que acontece? Sempre Deus vem e me socorre. Tá entendendo, gente? É confiar em Deus. Se você não confiar em Deus, você vai viver em ansiedade, vai viver preocupado com o que comer, com o que vestir, vai viver preocupado com o amanhã, vai ficar doente, vai ficar em depressão, vai ficar estressado, vai ficar sem fé, vai ficar abatido, vai viver triste. Gente do céu, eu tenho as lutas do dia, mas eu não vivo triste. Se eu contar para vocês o que eu passo, vocês nem sabem. Nem sabe. Tá entendendo? Por quê? Porque eu tenho um Deus que eu confio. E você tem que ter um Deus que confia nele. Ele é Deus da providência. Ele diz aqui que ele sustentou os corvos. Escute. Considerai os corvos que nem semeiam. Você está semeando, gente. Você tem trabalhado. Coloca isso na tua cabeça, coloca isso no teu coração. Você tem semeado, você tem trabalhado, você tem repartido o pão com os necessitados, não com os preguiçosos. Preguiçoso é uma coisa, necessitado é outra. Tem gente, né, que é preguiçoso, aprendeu a mendigar e ainda usa o nome de Deus. Ainda usa o nome de Deus em vão. Porque Deus sabe, aquele que está passando necessidade, não porque ele é preguiçoso, mas porque não tem trabalho, porque não teve estudo, porque as coisas estão difíceis. Isso é diferente. Você ajudar um preguiçoso, ele vai ficar mais preguiçoso, como dizia meu pai. Se ajudar um malandro, ele vai ficar mais malandro ainda. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor, mas você ajudar pessoas. Deus levanta pessoas para ajudar aqueles que são trabalhadores, não que são preguiçosos. Então é a mesma coisa que você fez uma dívida confiando, mas de repente veio uma enfermidade. Não é verdade? Então a enfermidade, ela mexe com nossos orçamentos, não é? Esses dias, esse mês, eu tenho passado por isso. Aí eu tenho gastado com remédio, está mexendo no meu orçamento. Mas o que Deus faz? Sempre usa alguém para abençoar a minha vida. Sempre usa alguém para abençoar a minha vida. Você está entendendo? É confiança em Deus, não é confiança nos outros. É confiança em Deus. E o que faz? Deus toca no coração de alguém e Deus vai usar uma pessoa que pode para te ajudar. Uma pessoa que obedece a Deus para te ajudar. Não é verdade? Porque o Senhor, ele é assim, ele toca no coração da pessoa e diz, faz para ela, dá para ela, ajuda ela. Quantas pessoas chegam comigo e diz, o Senhor mandou eu lhe dar, o Senhor falou isso, o Senhor falou aquilo, e eu estou aqui porque foi o Senhor que eu estou fazendo, porque o Senhor tocou no meu coração. Gente, o Espírito Santo, ele fala. Ele fala conosco. Então, se você está orando, confiando a Deus, o Senhor ele vai lá e fala com A, fala com B, vai lá e ajuda. A palavra de Deus diz que nós não temos que mendigar o pão. A palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. Que fé é essa? Confiando em Deus. A palavra de Deus diz que nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. O que significa isso? Somos justos por Cristo, não é pela nossa justiça. Se fosse pela nossa justiça, ninguém era justo. Mas pela justiça de Cristo, nós somos justos. Então você não vai viver mendigando o pão, você não vai viver na miséria, você não vai faltar teu alimento, não vai faltar as tuas vestes, não vai faltar a providência de Deus na tua vida. Tá entendendo? Ele diz aqui, considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm dispensa. Os corvos não têm dispensa, você tem uma dispensa. Vocês viram aí que
os países europeus, eles mandaram, né, as pessoas se preparar para a guerra. Vocês viram, né? Você que é bem informado tá vendo aí. Mandaram guardar remédio, mandaram guardar lanternas, alimentos não perecíveis. Não foi isso? Deram um manual de instrução para eles. Tá entendendo? Então, o que está acontecendo? Um celeiro vai ser preparado para ajudar essas vidas, né? Vai ser preparado. Mas aqui, os corvos, os pássaros, não tem celeiro. E o Senhor está dizendo que eles não têm celeiro e Deus os alimenta. Jesus estava falando que Deus os alimenta. Porque quem está falando isso aqui é Jesus. Quanto mais valei vós do que as aves. Está entendendo? Assim como o Senhor alimenta as aves que não semeiam, que não, né, os corvos que não trabalham, Ele alimenta você que trabalha, meu querido. Ele alimenta você que trabalha, Ele alimenta você. Louvado seja o nome do Senhor, que vale muito mais que o corvo. Tá entendendo? Porque Jesus, ele derramou o sangue dele, não foi pelos animais, foi por nós. Por que que Jesus derramou o sangue dele por nós? Porque os animais não têm pecado. Animal não peca. Quem peca somos nós. Mas o sangue de Jesus derramado foi por nós, seres humanos. Foi por nós. Não foi pelos animais, porque os animais eles não eram pecadores, eles não são pecadores. Quem é pecador são os seres humanos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus que nós amamos, que cuida de nós, que é o nosso provedor, que é aquele, louvado seja o nome do Senhor, que nos guarda na sua sombra, nas suas asas, nas suas mãos. Você está guardado no esconderijo do Altíssimo. Dá para você guardar a palavra de Deus no teu coração, pelo amor de Deus. Você pode entrar em quantas lives for, você pode ir para o culto quantas vezes for, mas se você não guardar a palavra de Deus no seu coração, você vai viver sem fé, você vai viver preocupado, você não vai ter confiança em Deus. Você precisa guardar a palavra de Deus e toma posse da palavra de Deus para a tua vida. Toma posse da palavra de Deus para a tua vida. Toma posse. Deus, o Senhor disse que o Senhor cuida dos corvos, cuide de mim, que o Senhor disse que eu tenho mais valor do que o corvo. É você pegar a palavra e praticar, é você pegar a palavra e orar, é você pegar a palavra e tomar posse para a tua vida. Não é só você falar a palavra, mas é você tomar posse, é você crer. Sabe o que é tomar posse? É crer. Crer na providência de Deus, é crer na palavra de Deus. Para dizer, qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um covado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansioso pelas outras? Você não dá conta nem do que você tem, ainda está querendo mais coisa. Escute. Qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um covado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansioso pelas outras coisas? Tá entendendo, gente? Às vezes tu tem uma casa pequenininha e quer uma casa maior. Aí a casa pequena tá te incomodando, né? Às vezes tu não cuida nem da casa pequena. Ah, não, eu quero uma casa maior. Aí o que acontece? Você compra uma casa maior. Aí você já vai reclamar porque tem que cuidar daquela casa maior. Não era melhor estar na casa pequena e você estar sem preocupação? Tá entendendo? Às vezes você procura problemas para a tua vida. Nós procuramos problema para a nossa vida. Às vezes você está num lugar a qual você não paga aluguel, a qual as pessoas te tratam bem, a qual as pessoas estão te ajudando, mas você está lá achando que está ruim. Aí quer ir para outro lugar que não sabe nem se Deus está querendo que tu vá para outro lugar. Vai ficar com preocupação, porque vai pagar aluguel. Vai ficar com preocupação, porque não sabe quem serão os vizinhos. Tá entendendo? Então tem coisas na nossa vida que nós que procuramos preocupações para nós. E aí o Senhor diz... Aí o que o Senhor diz? Tu não consegue viver nem com o mínimo, tu tá querendo mais para a tua vida. É isso que o Senhor está nos ensinando, está nos ensinando a viver com pouco, para Ele poder nos colocar no muito. Ele está nos ensinando, louvado seja o nome do Senhor,
a viver no pouco para poder nos colocar no muito. Sabe por quê? Porque você não consegue viver nem no pouco, você vai conseguir viver no muito. É isso que o Senhor quer, Ele quer nos ensinar. Ele quer que você tenha confiança, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz aqui, considerai os lírios como eles. Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo, digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olha só. E se Deus assim veste a erva, Deus veste as ervas, né? Que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. É isso que ele fala que nós somos, pessoas de pouca fé. Então nós não podemos ter pouca fé. Nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé. Tá entendendo? O que é fé? É crer naquilo que você não vê. É crer naquilo que você não está vendo. Você não está vendo a providência, você não está vendo aí a libertação, você não está vendo a cura, mas você está crendo, está crendo. Está crendo que esse Deus vai curar, vai libertar, vai prover, vai manter, vai resgatar, vai mudar a tua história. Está entendendo o que é fé? É fé você crer naquilo que você não está vendo. Não é naquilo que você vê, é naquilo que você não vê. Você não vê a libertação do Felipe, mas você crê, tá entendendo, Maria Ednete? É isso. Eu não tenho a situação financeira para o que eu estou vivendo, né? Para o que eu fiz. Mas o que acontece? Eu tenho fé e sempre, todo mês, o Senhor está provendo em minha necessidade. Tá entendendo? Fé é algo que eu não tenho. Deus eu não tenho. Mas eu tenho fé. Eu confio no Senhor. O Senhor é o provedor. É isso que o Senhor está nos ensinando e quer que a gente entenda. Temos que tomar posse da palavra. Temos que tomar posse e viver a palavra. E viver essa palavra, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz aqui, quanto mais a vós, homens de pouca fé, não pergunteis, pois, que é a vez de comer. Não pergunte. O que é a vez de beber. E não andeis inquietos. A gente vê pessoas inquietas, não é verdade? Pessoas sem paz. Pessoas que correm de um lado para o outro. Pessoas que batem tudo quanto é porta. Pessoas que buscam tudo quanto é Deus. Pessoas que vão em todos os lugares que não sabem nem se Deus está lá. Apenas porque falou o nome de Deus, já acha que Deus está lá. Porque a palavra de Deus diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, são do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, obedecem o Senhor. Então, pessoas inquietas, ansiosas, elas batem em várias portas, vão em vários lugares. Ora está na igreja, ora quietas. Pessoas que vivem correndo em tudo quanto é porta. Pessoas sem fé. Sem fé. Pessoas sem crer em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a gente do mundo busca todas essas coisas. Nós não somos mais do mundo, dá para entender? Dá para entender que nós não somos mais do mundo, nós temos um Deus que é provedor, que é libertador, que é resgatador, que cuida de nós, que nos prometeu e é um Deus que honra a palavra dele. Pessoas do mundo que não têm direção, um barco à deriva, sem direção, sem o Espírito Santo, sem a palavra de Deus te dá direção. Quando você estiver ansioso, vai para a palavra. Quando você estiver preocupado, vai buscar a Deus. Busca as escrituras sagradas. Busca a palavra de Deus. Fecha a porta do teu quarto. Ora, chora, te humilha. Rasga o teu coração. Fecha a porta do teu quarto. Chora para Deus. Chora um pouco mais. Senhor, eu vou chorar até o Senhor me abençoar. Senhor, eu não vou largar o anjo. Eu vou estar aqui, Senhor, te buscando e crendo. Eu vou contemplar o meu milagre. Eu vou contar o meu milagre. Isso é fé, gente. É você crer que você vai contar o teu milagre. Porque não adianta você dizer que busca a Deus, mas depois duvida do milagre. Quando você duvida do milagre, você duvida de Deus.
Quando você duvida do milagre, você está duvidando daquele que pode fazer o milagre. Quando você duvida da providência de Deus, você está duvidando do próprio Deus. Então nós não podemos ter dúvida, o inimigo ele sempre vai querer trabalhar. Para quê? Para que a gente não creia em Deus, na palavra de Deus. O que é crer em Deus, gente? É crer na palavra. Ele deu a palavra, ele faz. Ele faz acontecer a palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Entendemos, gente? Estamos entendendo, pelo amor de Deus. Acaba com essa ansiedade. Vamos aprender a confiar. Vamos aprender a esperar. Pessoas ansiosas não esperam. Não esperam. Pessoas ansiosas querem tudo para agora, querem tudo para hoje. Às vezes nem sabe se a pessoa tem tempo de fazer, se está bem para fazer, mas vai lá e diz, não, eu quero agora. Não é assim? Tem gente que isso são pessoas ansiosas. Não, eu quero agora, é para hoje, é para ontem, como dizia minha mãe. Eu quero para ontem. Isso é palavras de ansiosas, de pessoas ansiosas. Minha mãe era muito ansiosa, gente. Minha mãe só foi se acalmar quando o Espírito Santo de Deus trabalhou no coração dela. Minha mãe era uma que dizia, eu quero para ontem. Minha mãe, a minha mãe pagava as contas dela em dia, mas ela já estava preocupada que a conta da luz não chegou. Tá querendo pagar, né? Ela com dinheiro para pagar, mas estava preocupada porque a conta não chegou. Tá entendendo? Ansiedade faz você preocupar com coisas que não era para você preocupar. E a preocupação adoece teu corpo. A preocupação abate a tua fé. A preocupação é falta de confiança em Deus. Em Deus. Eu me preocupo rapidamente. Tá entendendo? Eu não deixo a preocupação me dominar. Eu não deixo a preocupação me colocar em depressão. Eu não deixo a preocupação roubar a minha fé. Eu me preocupo. Nós, seres humanos, nos preocupamos. Só que o quê? Eu me preocupo, mas eu lembro que eu tenho um Deus que provê todas as coisas. Eu lembro que eu tenho um Deus a qual eu posso confiar. Eu lembro que tenho um Deus que cuida dos pássaros e cuida de mim, cuida de você. E entendemos e aprendemos. Estamos entendendo? A gente vai aprender a confiar. Se preocupa, mas a gente não vive preocupado. Eu me preocupo, não é verdade? Mas o que eu faço? Mas eu sei que eu tenho um Deus para prover as minhas necessidades. A gente do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabeis que precisai delas. Deus, Ele sabe até aquilo que nós não vamos pedir. Deus provê o que a gente pede e até o que a gente não pede. Até o que a gente não pede. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós temos que crer e confiar, que nós temos um Deus da providência. Nós temos um Deus. A gente tem que colocar na nossa cabeça que Deus, Ele deu o Filho dele por amor a mim, por amor a você. Se esse Deus que foi capaz de dar o próprio Filho dele por nós, você acha que ele não é capaz de dar o que você pede, o que eu peço? Tá entendendo? Deus, ele fez algo, gente, que ninguém faria. Ele deu a vida do Filho dele pela nossa vida. Ele deu a própria vida do Filho dele para nós sermos salvos. Então, o que nós pedimos para Deus não é nada. Por quê? Porque ele fez algo grandioso, que foi dar a vida do Filho dele pela nossa salvação. Dá para nós entendermos isso, Senhor, tu deu a vida do teu Filho pela minha salvação, pela minha vida. Então o Senhor é Deus que pode me dar isso segundo a tua vontade. Porque muitas das vezes você pede algo que não é para o teu bem. Muitas das vezes você pede algo que não é da vontade de Deus. Então, se você é cuidado por Deus, Ele vai dizer não. Porque Deus também diz não, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus também diz não. Mas às vezes você fica ansioso porque você quer o sim de Deus. E uma coisa é certa, nunca faça nada se você primeiro não tiver a resposta de Deus. Se você não tiver a direção de Deus. Mas eu quero dizer para uma coisa, para você. Jesus está na tua vida e é para Ele direcionar a tua vida. Jesus está na minha vida para Ele ser a direção da minha vida. Porque nós não somos um barco mais, a deriva, como o louvor fala. Não, hoje nós somos um barco a qual Jesus está nele.
Então, se Jesus está no barco, ele vai dirigir a nossa vida. Agora, se você quer dirigir a tua vida, ele deixa. Ele deixa. Não é verdade? Ele deixa. O Senhor, ele quer o quê? Que a gente faça a vontade dele. Mas se você quer que ele faça a tua vontade, ele também faz. A palavra de Deus diz o quê? Pedir, pedir, dá-se-vos-á. Você está pedindo algo de Deus. Pede, 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 pede. Aí está vendo que Deus não está dando. Mas você está lá pedindo, pedindo, pedindo. O que Deus vai fazer? Ele vai cumprir com a palavra dele. Ele vai te dar. Mas ele vai te dar porque você está pedindo. Não porque é a vontade dele. Tá entendendo? Tudo isso a gente tem que entender e aprender, gente. Deus, ele faz a nossa vontade e faz a vontade dele. Por isso que nós oramos. O que a oração do Pai Nosso ensinou? A oração do Pai Nosso ensinou para nós apresentar nossas petições, mas a gente dizer o quê? Seja feita a tua vontade. Você apresenta teus projetos, teus pedidos. Senhor, é isso que eu quero. Mas eu também digo, seja feita a tua vontade. Porque se não for, o que você pede não é de Deus, então você diz, seja feita a tua vontade, ele não vai te dar. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque ele tem que ser a direção da nossa vida. Não é nós que vamos dirigir Deus, é Deus que tem que dirigir a nossa vida. É o Espírito Santo de Deus que tem que dirigir a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos encerrar bem aqui. Não pergunteis o que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vai faltar comida, não vai faltar o alimento. Se você buscar o reino de Deus, o que vai acontecer? Ele vai ser o responsável por você. Ele vai ser aquele que vai cuidar de você. Por isso que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Mas as pessoas querem buscar primeiro o reino da terra. E não o reino de Deus. Se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de palavra, se você tem uma vida, um relacionamento com Deus, se você adora a Deus verdadeiramente, não da boca para fora. Da boca para fora, muitos dizem que adora a Deus, muitos dizem que ama a Deus, muitos dizem que serve a Deus e nem sabe nem o que é servir a Deus. Não sabe nem o que é servir. Tem muita gente aí dizendo Senhor, Senhor, mas não obedece o Senhor. Nem sequer obedece o Senhor e estão lá falando Senhor, Senhor. Né? A gente sabe aí que tem muitas religiões que dizem Senhor, 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 mas que Senhor que elas estão dizendo? Mas quando é para obedecer a palavra, não obedece. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos são filhos de Abraão, não é verdade? Nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Você talvez não queira ouvir isso. Não, eu sou filho de Deus. Você já aceitou Jesus? Se você aceitou Jesus, você é filho de Deus e filha de Deus. Mas se você não aceita Jesus, você não é filho de Deus e nem filho de Deus. Você é um bastardo. Duro isso? É não. Duro é você ser enganado. Que as pessoas estão dizendo para você que é filho de Deus se você não recebe Jesus como teu Salvador. Duro é ser enganado. Duro é você ser enganado que pessoas estão dizendo aí que você é o filho de Deus se você não aceita Jesus como teu único suficiente Salvador. Porque a palavra de Deus diz para chegar ao Pai eu preciso do Filho. Eu preciso daquele que deu a vida dele pela minha vida. Aí você não quer entregar tua vida para Jesus e diz que é filho de Deus? Está fora da Bíblia, está fora da palavra, está fora das leis de Deus. Entendemos? É a verdade que liberta. Jesus está voltando. E muitos aí que dizem que são de Deus. E muitos aí que dizem que adora a Deus, não adora a Deus. Adora o Deus deles. Estão cegos no seu entendimento. Não querem receber o Salvador, não querem receber Jesus, não querem reconhecer Jesus como Filho de Deus, como seu único suficiente Salvador. Não, não querem. Querem ser salvos por tudo quanto é coisa, mas não querem ser salvos por Jesus. E ficam dizendo que são filhos de Deus. Não. Você só se torna... Eu me tornei filha de Deus quando eu recebi Jesus como meu Salvador. Aí eu deixei de ser bastarda para ser filho de Deus.
E quando nós recebemos Jesus, ele mesmo disse: aquele que recebe meu filho, a mim me recebe, ele disse, não foi? O próprio Deus falou isso. Quem recebe meu filho, a mim me recebe. Aí você não recebe o filho de Deus e está dizendo que você recebe Deus? Você está dizendo que você é filho de Deus, não querendo o filho dele? Não querendo ter comunhão com o filho dele? Não, meu filho. Tem que ouvir a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa foi a palavra, gente.